Bora lá, gente. O presidente do PL diz que Bolsonaro é de outro planeta e seria mais fácil conviver com o Lula. Bomba aí. Para falar deste assunto e outros, também está aqui a nossa querida comentarista. Vamos dar bom dia para ela, Tati Mandelli. Bom dia, Tati. Tudo bem? Bom dia, Timóteo. Bom dia para a nossa audiência da Rádio Ouro Negro FM e você, ouvinte aí da Brado no YouTube. Que falar, né, desse assunto de quando rotulam o Bolsonaro ou as pessoas que ali compuseram o seu governo com essa tag aí de extrema direita, que é uma coisa que eles não sabem nem exatamente o que significa. Eu não me considero uma pessoa conservadora, mais de centro-direita, é o que eu acho que eu sou, mas eu não acho que nenhum pensamento meu é extremo quando eu quero defender o meu país, quando eu quero defender a minha pátria, quando eu quero defender a minha família, quando eu quero defender as minhas crenças religiosas, quando eu quero defender a minha liberdade, quando eu quero um país próspero, onde os políticos exerçam seu papel político de melhorar a vida das pessoas e onde todo mundo consegue enriquecer. Esse é o tipo de direita que eu me considero, uma pessoa que acredita que a prosperidade e a liberdade são a única forma da gente conseguir ter um país grande e próspero. Então, quando a gente vê o Valdemar classificando assim, e aí ele diz é mais fácil conviver com o Lula do que com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro parece de outro planeta. O outro planeta que o Bolsonaro pertence é esse que nós também achamos que pertencemos, um lugar de gente honesta, um lugar de gente que não negocia suas crenças, que não negocia seus votos, que não negocia sua participação no Congresso e assim sucessivamente. É lógico que para o Valdemar, que já foi um cara que, como bem a Vanessa falou, já teve preso no mensalão junto com o Dirceu, a forma de negociar com Lula é extremamente mais fácil. Ele era assim, na Câmara, sempre sozinho. Ou seja, ele não era... Não estava junto da patota, né, Ou seja, ele era extremista. Como é que ele falou? Ele não é igual a gente. Aí é que eu acho que é a coisa mais incrível dessa conversa dele. Ele dizia assim, como assim? O Lula é igual a gente, o Bolsonaro é completamente diferente. Ou seja, o Bolsonaro é um cara austero, honesto, que cuida do seu próprio dinheiro, que não gosta de ir a restaurante. A gente viu a simplicidade dele. E a gente vê os avanços, né, dessa turma de Brasília, quando a gente vê até os gastos do Lula nesses 6 meses aí viajando, parando em suítes. Eu me lembro que na época do Collor, isso é bem antigo, tinha um tal de PP, nem o Timóteo vai saber disso, que é velho. E uma vez o meu pai, que era presidente da Federação das Indústrias, foi numa reunião com esse tal desse PP. Eu nem sei o que faz esse PP. Aí eu falei, nós todo mundo empolgado, Collor recém-entrando, e aí, você acha que o governo agora vai ter jeito? Aí meu pai me disse assim, Timóteo, Tatiana, eu olhei para aquele PP e fiz uma conta rápida. O relógio era, sei lá, uma marca super boa, o sapato era de cromo alemão, o terno era Armani, e eu olhei para aquela figura e disse, esse cara está vestido aí com $200 mil. Como é que a gente pode imaginar que um governo desses é honesto? Então é isso. O Bolsonaro não está vestido com $200 mil, ele é bem diferente das outras. O Arthur Lira é flagrado no Cruzeiro do Safadão. O que a gente pode achar de uma coisa dessas, né? Se ele fez todo aquele esforço, a gente comentou aqui sexta-feira, para provar rápido, para poder estar aí, ó, dançando, olha ali ele, todo feliz. É isso que a gente olha quando vê esses políticos. Aqui na Bahia, então, né, que uma festa rola com uma facilidade enorme, a coisa mais fácil é ver a galera lá, dançando, jogando para cima, fazendo festa. Eu acho que é isso aí. Agora, o povo brasileiro, as milhares de pessoas que vão pagar muito mais imposto, ou o fato dele ter, né, se vendido no atacado, como a gente fala, está aí. Aí no Cruzeiro. A cara dele nem é muito feliz, né, Timóteo? Também tá sentindo o peso da consciência ali, ó. Porque a cara dele fica sem graça. Ele não tá gostando da filmagem. Exatamente. Mas a mulher dele tá adorando, ó. Mas eu acho que assim, ele ali, né, naquela posição, é isso mesmo. Eu gosto quando o político assim fica constrangido de andar na rua. Olha, a CPMI consegue acesso a documentos secretos do dia 8 de janeiro. Excelente notícia, viu? Sobre a CPMI, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, Mauro Cid ficou calado, mas foi
foi aconselhado a ir fardado. Então, ele foi fardado já para expor, né, esse ridículo que é buscar os militares para esse banco da CPMI do 8 de janeiro, que é chamada de CPI do 8 de janeiro por nós, porque pela imprensa é chamada de CPI golpista, porque o golpe apareceu no dia seguinte. Quando eles colocaram aquelas pessoas todas dentro do ônibus, a narrativa que já estava em vigor é que tinha havido um golpe de Estado sem arma, sem políticos, sem ninguém, num dia de domingo, por velhinhas rezando. É uma coisa assim, é um golpe que só no Brasil. Então, a narrativa de usar o 8 de janeiro como uma narrativa começa no dia seguinte. E é disso que se trata essa CPI, de tentar mostrar para as pessoas que isso realmente aconteceu. Como isso não aconteceu, o que a CPMI está mostrando é que várias pessoas inocentes foram presas, várias pessoas que estavam realmente envolvidas estão sendo poupadas, e todas essas coisas que a gente... vídeos não estão sendo publicados, e todo esse desejo aí do governo de passar, né, uma coisa obscura sobre essa CPMI. Então, o que ela pode trazer de positivo para a nossa sociedade é essa exposição. A exposição dessas pessoas, como aquele coronel Daime, cuja prisão foi confirmada novamente pelo Alexandre de Moraes, aquele mesmo que serviu para trabalhar e que estava de férias, aquele mesmo continua preso. Então, todas essas coisas nos demonstram que nós não estamos numa situação normal de democracia, e o judiciário e tudo isso não está acontecendo realmente de forma correta e de acordo com a nossa Constituição. Essa CPI vai servir para mostrar isso para todos aqueles idiotas que ainda acreditam na narrativa de golpe. Bom dia, Rádio Brado, bom dia a todos. Quem fala aqui é Fábio Dias Dávila. Rapaz, quem deveria ser Fábio. governador aqui da Bahia chama-se Tati Mandelli. Essa mulher é inteligente demais, essa mulher fazer sabe essa campanha aí. tudo de economia. Já falei para ela. É uma pessoa que vai saber usar a parte cultural também. Né? Então, já vou fazendo campanha desde já. Tati Mandelli, governadora da Bahia. Atenção, 2020. Valeu, abraço a todos. 6, Tati Mandelli para Obrigada. governadora. E aí, Tati? Obrigada pelos elogios. A gente faz aqui o que pode, a nossa parcela aqui para contribuir com a sociedade, para ver se ela melhora, ou pelo menos trazendo luz aí sobre algumas coisas que as pessoas às vezes não estão tão atentas. Bruno Reis aponta preocupação com o projeto da reforma tributária, viu, prefeito? Acho que ele está corretíssimo. Essa reforma tributária, ela vai tirar poder dos municípios, né, e também nosso, né, de fiscalizar as coisas que precisam ser feitas com o nosso dinheiro, e vai acabar colocando essa destinação de verba na hora de separar o bolo dentro de um conselho, o que sempre é mais político do que técnico. Então, esse que é o grande problema do Bruno Reis. A cidade de Salvador e todas as grandes capitais vão ter uma perda muito grande de arrecadação. Essa arrecadação provavelmente não vai ser reposta como deveria. Então, eu, se fosse prefeita de Salvador ou de qualquer cidade pequena, eu também estaria muito preocupada. A Câmara e o Senado de Iowa, nos Estados Unidos, aprovaram a proibição do aborto por 6 semanas, enviando um projeto de lei à mesa do governador. Parabéns, excelente. Atenção, estado de Iowa, nos Estados Unidos. A gente vinha num movimento nos Estados Unidos ao contrário desse, né? Vinha num movimento de mais abertura à questão do aborto. Tem estados aí liberando até, sei lá, a 40ª, 30ª semana, um absurdo completo. Eu cheguei a ver discussões no sentido de, depois do parto, inclusive, imagina, o bebê nasceu, pum, dá um tiro, sei lá, uma coisa desse gênero. Então, a gente percebe que, desde a decisão da Suprema Corte Americana, a grande parte dos estados estão recuando, o que é bom, porque todo o recuo significa que isso, como política pública, vai terminar. O que me chama a atenção, e eu acho que esse movimento pró-vida é maravilhoso, é que de uma hora para outra, nós saímos do controle de natalidade como política pública imediatamente para a questão do aborto. Isso fez os progressistas, esses mesmos que querem destruir os nossos valores. Porque não existe valor maior, né, ou falta de ética maior que, às vezes, uma mãe matar o próprio filho. Então, imagina como é que essa decisão da Suprema Corte lá
atrás, foi inspirando os estados, e os que não estão removendo o aborto das suas políticas estão reduzindo ou estão conseguindo reduzir bastante. É uma boa notícia para o movimento pró-vida. Eu acho que sobre esse assunto nós temos que voltar à discussão do controle de natalidade, da ligadura de trompa como política pública, enfim, várias outras coisas para não precisarmos chegar ao aborto, que eu concordo com a Vanessa, é um assassinato. Procuradoria-Geral da República pede análise de quadro de saúde de Roberto Jefferson, viu? O Roberto Jefferson pesa demais para o establishment desde que ele botou a boca no trombone e contou o caso do mensalão, porque o Roberto Jefferson é antigo assim. Foi ele que denunciou os esquemas de liberação de recursos para os parlamentares para aprovar coisas do governo durante o governo Lula. Então, ele já não é bem visto pelo establishment desde aquela época. E aí, para alguém que não é bem visto, basta 2 ou 3 palavras malditas em horário estranho para virarem um mandato de prisão. E é isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Eu agora vinha vindo para cá e estava ouvindo uma entrevista ontem na revista Oeste, em que o advogado estava contando o caso da CRIO, que foi presa porque fez um post na hora que o cacique Tererê foi preso. E ela foi presa depois, está há 6 meses na cadeia, sem direito a nada e ainda numa solitária. Então, assim, porque ela fez um post, eu vou chamar a atenção que a formação da CRIO é jornalista. A gente também tem outros jornalistas ou exilados ou presos, então o Roberto Jefferson acaba, né, nesse momento se tornando uma espécie de símbolo da liberdade, uma vez que se nós não tivermos a liberdade para falar o que a gente pensa, e às vezes, como eu disse, as palavras não são boas, mas o juízo não é esse. Falar o que ele falou da Carmen Lúcia é muito grave, mas achar que isso também é um motivo de prisão, então eu não sei o que vai acontecer com todas as mulheres que são chamadas da mesma coisa diariamente nesse país. Então, 2 pesos e 2 medidas bem diferentes. A reação dele é típica de alguém que já não está muito bom do juízo. Então, já que o Adélio, que deu uma facada no Bolsonaro, foi considerado incapaz e foi para um hospital psiquiátrico, o Roberto Jefferson não pode ter nenhum tipo de cautela, dizer que ele não estava assim, ciente de todas as suas faculdades mentais naquela hora, ou até que ele teve uma reação exacerbada, que foi o que a gente viu ao vivo, né, na hora em que a Polícia Federal chegou na casa dele. Então é uma pena, com certeza vai ser a nossa primeira vítima, não a única. E eu queria chamar a atenção, eu não achei, Rebeca, mas se tu achar 2 minutinhos do Marcelo Van Hatten ontem, falando das injustiças acontecidas no Brasil, 2 minutinhos só na CPI ontem do 8 de janeiro. Vale a pena muito. Vamos ouvir o que disse o Tarcísio. Eu não vou falar nada, porque para mim o Tarcísio é o melhor governador da história de São Paulo. E eu não vou criticá-lo. Quem vai falar é a Vanessa e a amiga dele, Tati Mandelli. Vamos ouvir aí o Tarcísio, bora lá. E aí, né, a gente começa a ligar os pontos. Isso aconteceu no fim de semana. O Tarcísio falou lá junto da cúpula do establishment, inclusive a cúpula lá do Supremo Tribunal Federal, que ele é um cara inofensivo, que ele acha que esse tipo de democracia que a gente está vivendo está super ok, é viva, é pujante, ele não ameaça o sistema, e que ele é uma pessoa que está ali muito honrada de sentar do lado daquelas pessoas e blá, 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 blá. Aí, na terça-feira, ele sai da reunião e tira foto com o Fernando Haddad. Isso não foi uma coincidência. Isso não é uma coincidência. Isso é uma estratégia. Ele está ganhando a simpatia da esquerda para poder ser um candidato viável. Mas o que ele conseguiu, na minha opinião, falei já isso semana passada, é a antipatia da direita. Então, o Tarcísio, que era uma grande esperança de ser também uma pessoa que, se fosse uma voz a favor da injustiça, uma voz querendo que as coisas sejam resolvidas. Mas a gente não vê, né? Nem no Tarcísio, em momento nenhum, ele vai ser um cara que vai contra o sistema, contra a corrupção. Enfim, não é dele. Ele não tem esse embate.
A Vanessa acha que ele não é conservador. Eu acho que não é nem uma questão de ser conservador, ele não tem isso. Não é dele. Para ele acha que é melhor governar dentro do que é possível, e dentro do que é possível ele está fazendo questão de dizer que ele é super possível. E é isso que a gente viu. Eu já tinha achado ruim ele posar do lado do Haddad. Quando eu vi ele repetir a bobagem que o Mourão falou, 9 dias antes de 1.200 pessoas, entre elas criança, velhinho e cachorro, serem presos arbitrariamente, e o Mourão, general como disse que nós vivemos uma democracia punjante, e aí vem o Tarcísio e diz a mesma coisa, é lamentável. Então, ligado ao sistema. Eu tenho aqui uns dados de pesquisa. Olha aí, a bomba. A pesquisa foi feita entre os investidores, né, os fundos, os gestores de fundos, ou seja, com o mercado financeiro. E a pergunta é a confiança nos líderes políticos. Confia pouco ou nada. Lula, 95% do mercado não confia no Lula. 91% também não confia no Jean Prates, da Petrobras. 82% também não confia no Bolsonaro. E 77% não confia no Rodrigo Pacheco. Já os números de confiança, a gente tem o Haddad, que, por incrível que pareça, saiu de uma zona negra e foi para uma zona de mais confiança. Então, a credibilidade do Haddad no mercado financeiro melhorou. E o Romeu Zema tem 50% dos ótimo e bom de todo o mercado econômico. O Tarcísio, 55%. Mas o líder de maior aprovação do mercado financeiro no Brasil chama-se Roberto Campos Neto, que tem 72% de aprovação. Olha, as pessoas têm me perguntado, outro dia ouvinte, Timóteo, economia, deflação, o que está acontecendo? Quem é o culpado? Esse aí. Graças a ele, a gente não sucumbiu. Todos eles disseram também que na próxima reunião do Copom, por causa da deflação desse mês, vamos diminuir aí 0,25 na taxa básica de juros, e todo o mercado financeiro avalia a atuação do Banco Central desde o começo de 2023 como excelente. Tá aí, ó. Uma igreja no Ceará é vilipendiada por militantes LGBT durante festa junina. Eu acho que esse tipo de manifestação LGBT, ela não inclui nada, atrapalha, cria raiva, cria toda essa energia ruim. Eu não entendo isso. Você pode proferir o que você quiser, você precisa ir lá desrespeitar o lugar do outro, né? Fazer esse tipo... A cena é horrível, né? Sem contar que a cena é terrível, né? Eu não sei, parece que a pessoa estava assim, numa espécie de transe. Mas, assim, por que isso, né? Para que essa agressão? Não era mais... Eu acho que todo esse abecedário, como diz a Vanessa, ele não inclui ninguém e afasta uns dos outros. É isso que eu acho. Bora lá, mensagem. Mais uma de Ademildes. Nem Tarcísio nem Zema. O nome é Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre, e Matheus Bandeira. Nunca ouvi falar. Ex-candidato a governador do Rio Grande do Sul. Nunca ouvi falar? Você está estudando, Ademildes, que eu nunca ouvi falar no Ricardo Gomes. Esse Ricardo Gomes, vale a pena você ouvir falar dele, porque ele foi o político que fez a fala mais dura sobre essa ditadura do STF no Fórum da Liberdade de Porto Alegre no início de abril. Ele, na posse ali da vice-prefeitura de Porto Alegre, aliás, uma prefeitura que tem sido super aplaudida pelos porto-alegrenses, ele ali fez uma fala onde ele diz que a democracia no Brasil foi enterrada pelo STF, faz uma fala de 20 minutos, e nessa fala ele dá o histórico. Começou assim, fizemos isso, é maravilhoso, viralizou na internet. Você deve ter visto, não deve estar ligando o nome à pessoa, talvez. Justiça manda Instagram e YouTube removerem cultos de André Valadão. Olha só que absurdo. Pois é, caminhando passos largos em direção à Nicarágua, né? Passos largos, porque prisão do André Valadão, um pastor batista importante aqui no Brasil, a gente viu aqueles cultos lotados e tudo isso, e aí vão tirar a palavra dele, e assim como tiraram a palavra de padre, assim como prenderam freira, e aí o ataque não vai ter fim. As plataformas ficam muito expostas a essa nossa justiça, porque essa justiça, no final, qualquer juiz de primeira instância pode declarar isso por causa do nosso marco da internet. Então, conversando com as pessoas que trabalham na Meta e mesmo no Google,
as plataformas, são plataformas, como você sabe, internacionais, têm olhado para o Brasil com muito medo, porque justamente o Brasil hoje representa um faturamento muito alto para essas plataformas e um risco de censura imenso, porque qualquer motivo pode ser motivo para pedirem para tirar páginas do ar e tudo isso. Então, até as plataformas andam com medo, dizendo que qualquer decisãozinha de primeira instância aí pode arrecadar em prejuízos enormes para eles. Eu imagino que uma pessoa como André Valadão deve ter muitos seguidores, deve dar muito resultado para a plataforma. Exato. Então assim, eles com certeza não fazem isso porque não gostariam, mas fazem isso porque já estão sentindo que no Brasil a liberdade anda muito restrita. Organismos internacionais já têm alertado para o risco, né, da liberdade de expressão e opinião no Brasil, e a parte religiosa é só um adendo, né, sobre essa questão. O Tati, só no Instagram, André Valadão tem 5.700.000 seguidores. Sabe o que pode então, acontecer? Isso não é bom para o Instagram, tirar ele. Isso que eu estou dizendo claro, para vocês, a plataforma não ganha nada com isso. Então, só perde. É a justiça. Foi um juiz de primeira ou de segunda instância que mandou isso. Mandou remover o culto. Quem mandou remover? Qual foi o juiz que mandou? Juiz de primeira instância. Juiz de primeira instância. Mas o STF eu acho que vai Não, assinar. tudo bem. Eu só estou querendo dizer que nós corremos um risco no Brasil de que qualquer juiz, e a gente sabe como é que o judiciário está tomado, pode tomar uma decisão e criar um prejuízo enorme até para os próprios globalistas. Eu só estou chamando o contraponto, porque parece que o Instagram e o YouTube têm um certo prazer em remover esses conteúdos, e, na verdade, eles não podem ter, Mas, Tati, porque isso é dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Você viu que o YouTube parou? Tem meses já. Parou, Desde dezembro, você não vê nenhuma outra notícia de canal censurado no YouTube. Porque, Timóteo, dinheiro, meu querido, dinheiro tudo é e outra, dinheiro. lá nos Estados. Então, assim, nós temos muito falado aqui, sempre na área econômica, que o mundo tem dono, né? Como a gente... o mundo tem dono. Existem fundos milionários, são os tais globalistas, que são praticamente donos no mundo. E a notícia de ontem é que a Ucrânia está sendo vendida ao Ocidente por dívidas. Os detalhes do acordo da BlackRock com o Zelensky, que assinou no dia 8 de maio, fizeram um tal de um fundo de desenvolvimento da Ucrânia, cuja a garantia é a venda do solo negro ucraniano, ou seja, do petróleo, e 17 milhões de hectares de terra ucraniana já se tornando propriedade da Cargill, da DuPont e da Monsanto. Aí não é nada de graça, hein? Como diz o Léo Dias, é guerra para baixar o preço. É isso. É, meu amigo, tá aí, comprando tudo lá na Ucrânia. Qual é o tamanho da quantidade de terras? 19 milhões? 17 milhões, eles têm 40 milhões Caramba. de hectares, a Ucrânia, 17 milhões já são da BlackRock.